Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa quarta edição do C-Talks. O C-Talks é uma série de webinars promovidos pela Talents Executive, uma consultoria de recrutamento focada em alta liderança e conselhos que faz parte da holding de recrutamento e seleção Talents Group. Para os que estão aqui pela primeira vez, o C-Talks é um projeto voltado para a discussão de temas que envolvem o C-Level das organizações. E a cada edição, o C-Talks traz convidadas e convidados muito especiais e ainda realiza uma pesquisa prévia no mercado para embasar a conversa com fatos e dados. Vocês podem conferir as edições anteriores do C-Talks acessando o site www.c-talks.com.br. Tem muita coisa boa lá das edições anteriores e vai ter de hoje também. Depois, se vocês quiserem, podem compartilhar ou assistir novamente a nossa edição de hoje. Eu sou Júnia Nogueira de Sá, eu fui convidada para mediar o encontro de hoje, vou estar com vocês aqui durante a próxima hora e meia para discutir um tema muito atual, os benefícios e os desafios da composição de conselhos mais diversos nas organizações. Nós vamos falar de diversidade muito profundamente hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar com vocês aqui ao nosso anfitrião desta noite, o João Márcio Souza, que é CEO da Talents Executive e Managing Partner do Talents Group. O Talents Group, aliás, onde eu sou conselheira desde o ano passado, num conselho muito diverso, 50-50, e eu posso dizer que a experiência tem sido riquíssima, tanto para mim como para o Talents Group, essa diversidade dentro do conselho. Primeiro eu vou apresentar a nossa agenda dessa noite, em seguida dar boas-vindas aos nossos dois convidados. Nós vamos começar com a apresentação de um levantamento, uma pesquisa, como eu disse para vocês, que foi realizada pela Talents neste mês e ouviu 237 conselheiros e conselheiras administrativos e consultivos de diferentes organizações, diferentes setores, diferentes portes em todo o país. 237, portanto, é um número bastante expressivo de respostas para embasar a nossa conversa e a gente perguntou para eles sobre diversidade em conselhos. Depois nós vamos conversar com dois convidados especiais, com a Heloísa Belotti Bedix, minha amiga, grande referência para as mulheres conselheiras do Brasil. A Heloísa é membro do Conselho de Administração do BNDES, do Comitê de Auditoria do Grupo Mafre, da Brasil Seg e do Conselho Fiscal da Braskem. Voluntariamente, a Heloísa também é membro do Conselho Fiscal da Fundação Boticário, do Conselho Executivo da GRI, a Global Reporting Initiative, e do Conselho da ONG Portas Abertas do Brasil. Então, boa noite, Heloísa. E eu também gostaria de apresentar o Hélio Lima Magalhães, que atualmente é o presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, também uma referência entre conselheiros no Brasil, conselheiro independente da Suzano S.A. e da Companhia Melhoramentos de São Paulo, e ainda conselheiro da AmCham Brasil. Boa noite, Hélio. Sejam muito bem-vindos os dois. Vocês que estão nos assistindo vão também poder participar da discussão. Vocês podem enviar as perguntas pelo LinkedIn, pelo YouTube da Talents, ou ainda pelo site ci-talks.com.br, caso você prefira não se identificar. Nós temos uma equipe de apoio dando suporte para a transmissão desse webinar, que vai ficar de olho em todos os comentários e da metade para frente nós vamos interagir com o público com as perguntas que vocês enviarem. Além disso, é bom lembrar que esse webinar e o material da pesquisa apresentado hoje vão ficar disponíveis no site para você compartilhar, como eu disse, acessar quando quiser. Então, obrigada, Heloísa e Hélio, pela disponibilidade de estarem com a gente aqui esta noite. E, para começar, eu convido o João Márcio para apresentar a pesquisa. João, com você. Muito obrigado, Júnia. Prazer estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela apresentação e por você também, né, ter aceito o nosso convite para mediar essa edição do C-Talks. Acho que, além de uma querida amiga, você também é peça fundamental no nosso diverso conselho aqui do Talents Group, né? Antes de discorrer sobre a pesquisa, quero desejar também uma boa noite a todas e todos, esperando que estejam bem e com saúde em meio a este ano com tantas adversidades, né? Portanto, sintam-se todos aí abraçados e sejam muito bem-vindos a mais esse C-Talks. Como a Júnia bem apresentou, em nome do Grupo Talents, eu também gostaria de agradecer pelas presenças dos nossos dois ilustres convidados, a Heloísa e o Hélio,
e dizer que é uma honra e um privilégio, né, para todos nós ter vocês conosco esta noite, nos educando ainda mais sobre essa importante temática da composição de conselhos diversos. Então, antes de darmos início ao nosso painel, eu vou apresentar a pesquisa realizada pela Thales Executive em novembro deste ano, com 237 conselheiras e conselheiros, administrativos e consultivos, né, que gentilmente responderam à pesquisa, e aqui também um agradecimento aos nossos respondentes. E por último, e não menos importante, em respeito à diversidade de público que nós teremos hoje, a live desta noite e todas que o Talences Group fará a partir de hoje contarão com profissionais qualificados para interpretação em Libras. Muito bem, Graça, acho que podemos passar. Bom, a pesquisa, como eu comentei, ela foi realizada em novembro de 2020. A amostra, ela contempla 237 conselheiras e conselheiros, administrativos e consultivos. Podemos passar, Graça. Pode passar. Pode passar. Dos 237 conselheiros, né, 84% dessa amostra disse que atualmente faz parte de algum conselho, sendo que 50% faz parte de pelo menos um conselho e os outros 50% de 2 ou mais conselhos. Em termos da modalidade dos conselhos, 37% conselhos consultivos, 33% conselhos abertos ou administrativos e 30% ambos, né, até porque tínhamos mais opções aí de respostas. Né? Pode passar, Graça. Dentro da questão setorial, grande maioria dos conselheiros administrativos e consultivos em setores mais tradicionais, com destaque maior para serviços, 51%, seguido de indústria, 39%, e comércio, 20%. Então, aqui uma amostra que faz bastante sentido, mas já um indicativo de que tecnologia, terceiro setor enfim, já são também setores que começam a absorver boa parte, né, dessa opção ou dessa terceira carreira de conselheiros e conselheiros. Pode passar, Graça. Em relação ao porte das companhias, né, também uma amostra que evidencia bastante a realidade de mercado, né, 35% dos conselheiros e conselheiras trabalhando em empresas de médio porte e 53% em empresas de grande porte, o que também reflete bastante a realidade das companhias que têm já um bom nível de maturidade na sua governança corporativa e a sua constituição já de um conselho, né? Então, eu acho que aqui é bastante evidente, né, que as empresas de médio e grande porte já estão um pouco mais à frente nessa questão da constituição de um conselho mais profissional. Pode passar, Graça. Quando a gente olha para a questão da composição do capital das companhias, né, 25% das empresas, então, capital aberto, nessa amostra de conselheiras e conselheiros, 8% capital misto e 81% capital fechado, né, o que eu acho que é bastante emblemático e indica fortemente aí essa tendência em crescimento de conselhos consultivos, que é muito a modalidade que existe quando se fala de capital fechado de qualquer porte, em especial médio e grande porte. Né? Quando nós olhamos para a questão do tipo de gestão, né, 100% familiar, 25% da amostra, 62% gestão profissional e 29% gestão mista. Né? Então, essa aqui uma combinação com também o perfil, a composição do capital. Pode passar, Graça. Bom, passando agora para uma dimensão já mais ainda quantitativa, né, mas já falando um pouco mais das respostas que vieram nas perguntas que nós fizemos para os conselheiros e conselheiros, né, aqui, quando foi a última vez, a primeira vez, desculpa, que eles ouviram a respeito, né, do conceito da expressão diversidade em conselhos, o que é bastante significativo, que mais de 50% desses conselheiros e conselheiras comentam que escutaram sobre esse tema há menos de 5 anos, então aqui é uma clara evidência de que é um tema bastante recente, bastante novo que está sendo discutido, né, e apenas 36% mais de 5 anos aí em contato com essa expressão, esse conceito de diversidade em conselhos. Pode passar, Graça. Quando a gente observa a pergunta em relação à pressão para as organizações criarem composições mais diversas em seus conselhos, de onde que vem essa pressão, muito interessante a gente observar que 43%
vem da sociedade engajada de forma geral, né? E aqui uma clara evidência também dos tempos que nós estamos vivendo, né? Nós estivemos aí testemunhando a eleição de um novo presidente americano, o Biden, que indica uma tendência do mundo bastante de centro, né? E mais inclusiva. Além disso, a sociedade como um todo é engajada, usando como ferramenta, né, redes sociais para impactar nessa direção, né? Então, o principal agente fomentador da diversidade é a sociedade em geral, seguido de acionistas ou investidores com 39%, e a liderança da própria empresa com 13%, perdão. Seguido de colaboradores, terceiro setor e o governo, e aqui um indicador que eu considero até bastante negativo, né, sendo que 1% é estimulado aí por governo ou setor público nessa direção de composição mais diversa de conselhos. Nós vamos falar um pouco mais à frente da questão, certamente, de cotas e leis nesse sentido, então vamos ver como é que vai ser o debate também quando o tema é governo e setor público. Pode passar, Graça. Uma outra pergunta que nós fizemos foi em relação aos 3 aspectos positivos, né, que os conselheiros e conselheiras consideram mais importantes em se ter conselhos diversos, né, na composição diversa de conselhos. O primeiro tema que veio à mesa foi a complementariedade de visões, seguida de inovação e criatividade, e em terceiro, pessoas para fazerem contrapontos. Isso aqui é bastante interessante da gente ler, porque corrobora muito com estudos que nós frequentemente temos acesso, McKinsey, BCG, algumas grandes instituições, né, que comentam, inclusive, que essa questão de complementariedade de visões, inovação e criatividade são, inclusive, fatores determinantes competitivos, né? Empresas que têm esse tipo de diversidade estão à frente da sua concorrência e, como consequência, produzem melhores resultados financeiros. Então, é um slide que evidencia bastante esse tema, né? Pode falar, pode passar. Na sua opinião, os conselhos em que você participa possuem uma composição de integrantes diversa, ou seja, possuem profissionais de diferentes backgrounds, setoriais, áreas, departamentos, regiões, culturas, raças, etnia, orientação sexual, gênero e geração? 37% dizem que sim, todos os conselhos que participam têm composições diversas, 31% dizem que sim também, porém não em 100% dos conselhos que participam. Eu acho que aqui a boa notícia é que nós temos aqui 68% indicando que existe a diversidade nos conselhos em que participam, e é claro que nós temos que investigar um pouco mais a fundo o que se entende por diversidade nesses conselhos indicados, né? E 24% dizem que em nenhum deles possui composição diversa. Pode passar, Graça. Na sua opinião, nós pedimos para eles assinalarem, né, 3 aspectos que você considera mais importantes na composição de um conselho. Em primeiro, segundo e terceiro lugares, né, tempo de experiência profissional e cultura geral, experiência, background setorial alinhada com a empresa onde será conselheiro e conselheiro, e experiência em gestão de crises, né? E o que surpreende até negativamente nessa resposta, né, na minha opinião, é que fica em quarto e em quinto lugar, especialmente, a questão de geração, raça, nacionalidade, cultura, gênero. Então, a gente talvez possa concluir aqui que essa amostra que foi investigada traz, obviamente, conselheiros e conselheiros bastante mais tradicionais, né, quando apontam que tempo de experiência, enfim, background e até a experiência em gestão de crise sejam aspectos até mais importantes, né, do que esse olhar mais para a diversidade como um todo, né? Mas vamos ver um pouco mais à frente também sobre isso, mas eu achei bem interessante esse quinto lugar aí desse slide. Pode passar, Graça. Quais backgrounds abaixo, né, os conselheiros consideram que ainda há poucos conselheiras e conselheiros com este perfil, né, e que seria importante para ter mais diversidade na composição de um conselho, né? E aí era múltipla escolha, e aí, contrário ao slide anterior, né, onde eu afirmei aqui que tratados de conselheiros mais tradicionais, aqui eles apontam, né, que o background de sustentabilidade, por exemplo, em 60%, seguido de tecnologia e digital, né, operações, compras, supply chain, manufatura e engenharia, quer dizer, são três backgrounds que vieram mais forte para a mesa, né, e que também indicam claramente, né, esse tema, por exemplo, no caso de sustentabilidade, de ESG, que vem sendo já amplamente debatido aí pelo mercado, né. Então, acho que já existe aqui uma mentalidade que foi criada por parte desses conselheiros e conselheiras sobre a importância deste tema, por exemplo, né? E fica, então, em segundo lugar, ou, enfim, terceiro e quarto lugares, a questão de marketing, finanças, né, a parte jurídica, que são
tradicionalmente, né, os backgrounds mais comuns de serem encontrados aí pelo mercado, quando se trata de conselhos. Pode passar. De forma geral, perguntando se você acredita que o Brasil ainda possui pouca diversidade em conselhos consultivos ou administrativos. Esmagadora maioria dos respondentes disseram que sim, 83% diz que ainda há pouca diversidade. Enfim, 12% em parte e 5% disseram que não há esse problema da diversidade. Então aqui tem realmente eu acho que é um indicador muito favorável esse de que existe aí a consciência que foi criada no sentido do problema que existe da diversidade hoje nos conselhos, enfim, em geral. Pode passar. Aqui uma pergunta que tende a ser sempre muito polêmica, né? Se estabelecer leis, cotas, etc., no caminho de alcançarmos maior equidade, né? Maior diversidade e inclusão, enfim, se os conselheiros e conselheiras acreditam, né, que isso seja um caminho para mudar a estatística, né? Subir um pouco esses indicadores. 30% disseram que não em relação às leis, aliás, desculpa, 51% disseram que não em relação às leis, 55% disseram não em relação às cotas e 58% disseram sim em relação a metas corporativas, né? Então aqui há uma grande diversidade de opiniões, né, sobre esses três temas, né, leis, cotas e metas, que eu acho que a gente vai poder debater um pouco mais sobre isso no nosso painel. Pode passar. Nós estamos chegando aqui na parte final da pesquisa. Uma outra pergunta que nós fizemos, quais são os 3 maiores desafios em relação à busca e contratação de diferentes perfis para conselhos? Isso é uma pergunta que nós, até como consultores, né, e headhunters, convivemos muito com essa pergunta, né? Os respondentes disseram que diferentes gerações é um dificultador, diferentes backgrounds setoriais, diferentes backgrounds de áreas e departamentos. Aqui a gente volta para aquela percepção de que talvez sejam respostas muito tradicionais, né? E fica lá para o final da fila equidade de gênero, diferentes culturas, nacionalidade, equidade de raça e etc. Então aqui claramente é uma amostra bastante mais tradicional, né, quando se trata dessa percepção, né, dos maiores desafios de atração, né, ou contratação aí para conselhos. Vamos falar um pouco mais sobre isso também no painel. Pode passar. Eu acho que é isso, gente. A gente conclui, então, essa primeira etapa do nosso encontro. Eu vou passar a bola de volta aqui para a Júnia. Júnia, fique à vontade aí para inaugurar a nossa roda de conversa com os nossos convidados e vamos em frente. Obrigada, João. Obrigada pela apresentação da pesquisa. E como toda boa pesquisa, né, ela nos traz alguma certeza, deixa um monte de dúvidas e de debates, e é para isso que as pesquisas servem mesmo. Então, para abrir essa nossa rodada de hoje à noite, eu queria fazer uma primeira pergunta para os nossos 2 convidados, para a Heloísa e para o Hélio. Pode parecer óbvio, né? A gente vem falando de diversidade, mas eu percebo que cada um de nós tem uma visão sobre o que seja diversidade. Eu queria começar conhecendo a visão da Heloísa e na sequência do Hélio sobre diversidade. Para vocês, o que é diversidade? Elo, com você. Boa noite a todos, muito obrigada, Thales, muito obrigada, João Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Hélio e com a Júnia. Para mim, diversidade, ele remete à ideia de pluralidade, reúne conceitos de múltiplos aspectos, descrevendo as diferenças existentes entre as pessoas que fazem parte de um determinado grupo. Então, diversidade nós podemos dividir em dimensões. Então, raça, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidades físicas, crenças políticas, culturais, outras ideologias. Então, nós aqui no Brasil, nós vivemos numa sociedade altamente diversificada. São várias etnias, são pessoas com deficiências, temos grupos LGBT que passaram a ter uma atuação muito forte dentro da sociedade, temos homens, temos mulheres. Então, dentro do mundo corporativo, não é possível nós fecharmos os olhos para essas diferentes etnias e diferentes diversidades que existem. Então, precisamos fazer com que o mundo corporativo aprenda com essas diferenças. Diversidade agrega valor. Significa, dentro de uma organização,
uma postura, as organizações têm que ter uma postura madura perante essa pluralidade que existe no nosso país. Vamos ouvir o Hélio, então. Hélio, para você o que é diversidade? Primeiro, boa noite a todos. Especial boa noite para a Heloísa e para a Júnia, minhas colegas hoje aqui nesse painel. Queria agradecer ao João e a Talences pelo convite, prazer grande de estar aqui com vocês. Parabéns aí, João, pela pesquisa. Bem, diversidade, além do que a própria palavra diz, diverso, diferente, variedade, multiplicidade, como a Heloísa comentou, é também entender que diversidade é respeitar ideias, respeitar culturas, contextos de vida, vidas distintos, que diversidade, no fundo, enriquece a sociedade. Acho que a Heloísa tocou bem nesse ponto. Quando falamos de empresas, diversidade, para mim, fortalece a competitividade e aumenta a lucratividade. Eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos em empresas multinacionais americanas. Esse tema diversidade já vem sendo discutido há muitos anos. Me recordo que a primeira vez que eu participei de um comitê de diversidade deve fazer aí quase 20 anos. E não se tem mais dúvida do business case, de que diversidade, na verdade, gera resultado. As empresas que têm diversidade, tanto no seu corpo técnico como na sua gestão, são empresas mais inovadoras, são empresas que se adaptam mais rápido às mudanças e, com isso, acabam sendo empresas mais bem-sucedidas. A diversidade, para mim, também é um tema de atitude. É muito mais do que você colocar na parede, aqui se faz diversidade, aqui respeitamos a diversidade, mas é a sua atitude no dia a dia que valoriza a diversidade. E a diversidade, então, através da atitude, é a forma que eu acredito que não só as empresas podem evoluir nesse tema, mas também onde a gente pode ter, vamos dizer assim, a oportunidade de oferecer condições para as pessoas diversas em gênero, em raça, em orientação sexual e assim por diante. Então, é um caso de também se criar oportunidades e, com isso, obter resultados positivos. Muito obrigada, Hélio e Heloísa. O que chama atenção é que a gente está falando de coisas, como eu disse quando fiz a pergunta, que hoje são tão óbvias, né, que há pouco tempo atrás a gente não discutia ou fingia que elas não existiam. O Hélio usou uma expressão muito, muito preciosa que eu queria resgatar aqui. Diversidade é uma atitude, né? 39% dos respondentes da pesquisa disseram, entretanto, que ouviram pela primeira vez o conceito de diversidade em conselhos, e nós estamos falando de uma amostra de pessoas muito bem preparadas, de pessoas muito bem informadas, né? Estamos falando de uma amostra de conselheiros de grandes empresas. Só há menos de 3 anos, essas pessoas dizem que ouviram a expressão diversidade em conselhos e ela entrou na pauta dessas pessoas. Heloísa, por que você acredita que só agora está vindo para essa nossa pauta com mais frequência e com toda essa relevância? Esse tsunami está acontecendo só agora? Júnia, muitas vezes as pessoas, quando são perguntadas sobre diversidade, acabam pensando somente na diversidade de gênero. A diversidade de gênero ela é muito importante, ela agrega muito valor para os conselhos, mas não é só diversidade de gênero. Talvez, na hora da resposta, as pessoas tenham pensado especificamente na diversidade de gênero. Dentro do mundo da governança, já se discute diversidade há muito tempo, todos os tipos de diversidade. Ultimamente, tem havido uma pressão muito grande dos investidores, dos próprios stakeholders, uma pressão BlackRock, CalPERS, Hermes, esses fundos de investimentos globais, eles têm pressionado muito pela questão, principalmente pela questão da diversidade de gênero. E se nós olharmos estudos acadêmicos, estudos de grandes empresas de consultorias, eles também trazem respostas, trazem
colocações importantes sobre a importância da diversidade como um todo. Quando a gente fala em diversidade em conselho, nós estamos falando de diferentes experiências profissionais, nós estamos falando de formações acadêmicas complementares, estamos falando da presença de homens e mulheres, ou seja, a diversidade de gênero, e muito mais recentemente, no mundo da governança, passou-se a discutir também a questão de raça, etnia e também as diferenças de faixas etárias, que seria a intergeracionalidade, e também a localização geográfica daquele conselheiro. No mundo da governança, a questão de diversidade é discutida há bastante tempo. Eu acredito que os respondentes tenham, talvez, remetido a esse movimento que está havendo entre os investidores institucionais, os acionistas e os próprios stakeholders. Você mencionou da sociedade engajada. Eu acho que é assim, estamos vivendo uma fase onde os stakeholders estão cada vez mais engajados e cada vez mais pressionando as empresas para que haja uma diversidade. Exatamente, Elô. 43% dos respondentes da pesquisa, dos participantes da pesquisa, disseram que a pressão, que eles acreditam, né, que a pressão vem da sociedade, a pressão tem sido muito forte da sociedade por estruturas diversas. E aí nós não estamos falando só de conselho, a gente está falando de todas as estruturas e instituições que compõem a sociedade. Essa pressão tem sido muito grande. E 39% acreditam que essa pressão vem mais forte por parte dos acionistas e dos investidores. Eu queria ouvir, a gente acabou de ouvir a visão da Elô sobre isso, eu queria ouvir a visão do Hélio sobre esse cenário. Júnior, você vê 43% vem a pressão vindo da sociedade, 39% a pressão vindo de acionistas e investidores. Eu acredito que isso representa muito a realidade de hoje. São pressões externas à empresa, trazendo esse tema como prioridade. Eu acho que, sob o ponto de vista da sociedade, a gente tem visto aí todos os dias exemplos em que a sociedade exige cada vez mais oportunidade para todos. A gente tem visto, essa semana mesmo, tivemos aí exemplos, semana passada, exemplos de temas relacionados com racismo e muito enfoque em termos de oportunidades. Em termos de mercado, eu comentei anteriormente sobre o business case de que diversidade impacta positivamente a lucratividade. Eu não tenho a mínima dúvida que isso já está confirmado. Por isso, eu diria, essa pressão vinda de acionistas e investidores. Os investidores, eles estudam justamente isso, qual é o retorno do investimento que eles vão fazer. Então, eles talvez sejam os que mais defendam, por mais conhecerem resultados de empresas que favorecem a diversidade contra aquelas que não favorecem. Eu gostaria de lembrar que, recentemente, a gente começou a ouvir falar em ESG, né, o Environment, Social and Governance, e a tradução para ASG, né, de ambiente, social e governança. O S de social na verdade, talvez mais fortemente representado pela diversidade. Empresas que vão e estão sendo obrigadas a discutir esse tema, focar no tema de ESG, não é só o ambiente, como ser uma empresa que contribui para o ambiente, assim como ter uma boa governança, mas também como é que está contribuindo no S, no social. E eu acredito que a diversidade no S, ela representa o que eu comentei anteriormente, a oportunidade, né, das minorias poderem aproveitar e se desenvolver dentro das empresas, a governança, ter a diversidade como o dia a dia da empresa nas suas decisões, e com isso gerando aí os resultados que tanto a sociedade espera, quanto os acionistas e os investidores esperam.
Hélio, muito obrigada. Como a gente está todo mundo aqui falando o mesmo idioma, né, traduzido em Libras aqui pelo pessoal da Libras AB, inclusive, estamos todos muito de acordo. Eu queria então subir um patamar nessa discussão e aí perguntar para vocês dois que participam de conselhos grandes, relevantes, importantes, com contextos e desafios diferentes, mas sempre muito importantes e muito grandes. Quando a gente fala de conselho diversos, né, por onde a gente começa? Por onde nós temos que começar? Que aspectos devem ser levados em consideração prioritariamente para a gente compor conselhos mais diversos e qual é o benefício de haver conselhos mais diversos dentro das organizações? Heloísa, se você quiser começar, por favor. Júnior, para o início, para quando vai se formar um novo colegiado, o mais importante é entender o momento que a empresa está. Então, quais são os seus planos de futuro, o seu planejamento estratégico, e daí fazer um desenho do perfil dos conselheiros que aquela empresa necessita naquele determinado momento. Vou dar exemplo de algumas empresas que eu estou hoje. Se nós falarmos em diversidade de gênero, dos colegiados que eu participo, apenas 2 colegiados nós somos em 2 mulheres. Os demais, eu sou a única mulher que tem no conselho. Então, se nós falarmos em diversidade de gênero para esses outros colegiados, entendemos que uma mulher apenas não agrega o valor que deveria, tendo mais uma pluralidade de ideias. Se nós pensarmos que a forma que a mulher pensa e o homem pensa é bem distinta. Então, a mulher ela tem um apetite ao risco menor do que o homem. Tem várias pesquisas acadêmicas que demonstram que quando você tem mais mulheres no conselho, diminui o absenteísmo. Parece incrível, mas é verdade. Diminui o absenteísmo. Os homens participam mais das reuniões de conselho. As mulheres elas não têm vergonha em dizer, eu não entendi, por gentileza, me explique novamente. As mulheres pedem um grau de profundidade, de detalhamento dos assuntos maiores do que os homens. Os homens ficam receosos de mostrar para os demais homens presentes na sala que eles têm um gap de conhecimento. Então, a diversidade, eu estou dando exemplos de diversidade de gênero. Agora, nós temos que pensar também da experiência profissional desses conselheiros, do background acadêmico desses conselheiros. O Hélio mencionou o ESG. Dos conselhos que eu estou, um conselho, que é o Conselho do BNDES, tem uma profissional, que é a Sônia Favaretto, expert em sustentabilidade. Ela passou a integrar o conselho recentemente e foi discutido dentro do conselho da importância que, neste momento, sustentabilidade tem para o Banco Nacional de Desenvolvimento do nosso país. Então, é muito importante que a empresa analise o seu momento, a empresa analise o seu futuro, o seu olhar de longo prazo e monte um conselho com perfis distintos que possam agregar valor para a empresa naquele momento. Hélio, qual a sua visão disso? Como é que a gente começa a montar conselhos mais diversos? Bem, você comentou aí qual é a contribuição, qual é o benefício, né? Eu vi lá que na pesquisa, enriquecer a discussão foi a que mais foi votada lá na pergunta feita, né? Realmente, você ter um conselho diverso, você enriquece a análise, você enriquece a discussão e, ao final, você acaba fortalecendo as decisões. A Heloísa mencionou a diferença entre os homens e as mulheres. Eu, dentro dessa minha experiência de comitês de diversidades, eu fiz um treinamento sobre, chamava-se inteligência de gênero. Eu trabalhava no American Express em Nova York, quando os seniors da organização fizeram esse treinamento. Gender Intelligence. Até tem um livro que a autora que dá esse treinamento escreveu. Realmente, se você pensar em diversidade de gênero, o homem e a mulher são muito diferentes.
Uma mulher numa reunião, ela consegue capturar coisas que os homens não veem, né? A mulher, como bem falou a Heloísa, tende a ser mais conscienciosa em termos de risco, ser um pouco mais detalhista, né? O homem é mais linear, né? Chega numa conclusão muito rápido. A mulher busca uma amplitude maior de informações para chegar nessa conclusão. Então, se a gente usar o gênero como um exemplo de diversidade em conselho, essa discussão fica riquíssima. Respondendo, então, a segunda parte da pergunta, por onde você começa, eu acho que a Heloísa tocou no ponto certo. Depende de cada empresa, eu acho que não existe uma regra. Eu diria até que depende muito de como está essa empresa estrategicamente. Essa empresa está enfrentando um desafio estratégico no seu setor que vai exigir conhecimentos, experiências, talvez os skills, os hard skills sejam mais importantes. Vamos pegar, por exemplo, empresas que estão aí sendo desafiadas com novos entrantes digitais. Então, você certamente vai precisar, no conselho, de pessoas com experiência em TI, em transformação digital, que possam ajudar a questionar a estratégia, a discutir as métricas, a discutir os investimentos e assim por diante. Por outro lado, se você estiver numa empresa em que talvez o desafio maior, eu vou usar um exemplo que eu vivo ou vivi, que a empresa precisa passar por uma transformação cultural. Aí eu acredito que a diversidade individual tem um peso maior, né? Gerações diferentes, né? Até mesmo quando você fala numa transformação digital, você vai precisar no conselho de pessoas com a cabeça, e normalmente são mais jovens, né? Mas a transformação cultural, aí eu acho que a diversidade de gênero, de raça, de experiência de vida, de como vive e quais foram as experiências que teve na vida individual, eu acho que ela acrescenta muito. Então, eu concordo com a Heloísa, depende muito de como a empresa está naquele momento e qual é a contribuição que o conselho, sob o ponto de vista de diversidade, tem a dar para a empresa. Muito obrigada, Júnior, Hélio. se eu puder dar uma contribuição a essa tua pergunta, se me permite. Claro, sem dúvida. Você é o nosso anfitrião aqui, fica à vontade, João. Eu só não queria deixar passar aqui esse comentário que a Heloísa fez da vulnerabilidade, também do Hélio, da questão, por exemplo, do exemplo que ele deu de tecnologia, né? Esses dias eu assisti uma live com a Maxine Williams, né? Ela é a CEO, a Chief Diversity Officer do Facebook. O Facebook tem 3 bilhões, né, de usuários na base e é considerada a empresa mais diversa do planeta quando se fala do público-alvo que ela atinge e dos produtos que ela cria para toda essa diversidade de clientes, né? Então ela trouxe uma frase que eu achei muito interessante, né? Ela diz o seguinte: quanto mais pessoas houver com perspectivas diferentes, isso levará à diversidade cognitiva do todo, né? Então, gerando assim, aí sim, menos vulnerabilidades, capacidade de resolver problemas com menos complexidade, mais rápido e melhor. Então, achei bastante emblemática essa frase que ela trouxe. E ela também trouxe dicas, né, até dentro do tema que você perguntou, de como acelerar, como montar esses conselhos diversos. Ela trouxe aqui 5 pilares, né, de atração e retenção para a diversidade e inclusão. Depois eu posso até disponibilizar isso para o público no nosso chat aqui. E ela comenta o seguinte: o primeiro passo, na verdade, é ter dados, ou seja, você analisar e compreender o seu ecossistema e o seu problema nesse sentido. Então, você ter dados nesse sentido, né? E aí partir para a atração. Então, pensar em estratégias para encontrar e contratar talentos diversos, né? Isso vale para todos os níveis, né? Feito essa contratação, um terceiro pilar que é desenvolver, e aí ela fala que é treinar, desenvolver e reter esses talentos, para que a empresa não perca força nesse sentido, ou não perca atração, né? Desenvolvido os talentos, quer dizer, a parte de inclusão, então ela fala incluir, e aí vem uma questão muito central que eu acho que é integrar a perspectiva diversa em tudo que você faz, né? Ter diversidade e inclusão no centro de tudo que você faz. E aí promover, né? Onde ela comenta que diversidade e inclusão precisa estar ligada ao alto escalão. Então o acionista, o conselho, o CEO, o VP de recursos humanos, quer dizer, diversidade e inclusão tem que estar no coração da estratégia organizacional.
Então, achei muito, muito interessante, quis compartilhar isso com todos que estão aí nos assistindo, né? Porque também eu trago aqui uma frase que eu escutei de um coach inglês que eu tive, muito sênior, né? E também coach e conselheiro de várias grandes empresas globais, que ele comentava o seguinte, né? Líderes drivam cultura e cultura irá drivar o resto, né? Então, eu acho que isso é bastante forte, esse statement também, nessa questão da mudança de cultura que precisa começar a acontecer para a gente chegar nesse objetivo de maior diversidade e inclusão. João, eu vou aproveitar que você trouxe esse tema para aterrissar um pouco e te fazer uma pergunta como headhunter, né? Você é um headhunter especializado em buscar executivos C-level no mercado e ajudar as empresas a encontrar bons conselheiros e boas conselheiras. Qual é o principal desafio, olhando a sua cadeira de headhunter? Qual é o principal desafio que você encontra para compor conselhos diversos hoje? Onde é que está o problema? Uhum. Tá. Bom, eu vou me ater muito aqui à perspectiva do consultor, tá, Júnior? Do headhunter, do problema que o headhunter encontra, né? Então, acho que o primeiro desafio ele é mais estrutural, né? E muitas conselheiras e conselheiros que entram em contato comigo perguntando como é que eu faço, eu quero estar em conselhos, mas eu não sei como, é via headhunter, é via empresa, é via network. Então, eu acho que tem um primeiro tema aqui que é mais estrutural, que é a baixa maturidade, na minha opinião, do tema de conselhos no Brasil, né? Eu não me refiro aqui às companhias abertas, tá? Então, é fato que o tema ainda é muito jovem, é fato que tem sido criado aqui um grande banco de dados de conselheiros e conselheiras até certificados, né? Então, a Heloísa teve até ontem no IBGC, tem lá os conselheiros CCI, CCIE. Eu até, numa ocasião, conduzindo um processo seletivo para conselho, tive acesso a esse banco de dados, então tem ali mais de 1.000 pessoas, né, cadastradas, de várias naturezas e especializações, né? Então, tem aqui uma dimensão que tem um banco de dados, existe aqui um número maior de instituições certificadoras nascendo, né, e certificando conselheiros, né? Então, eu acho que exceção aquelas companhias que, por regulação, já têm conselhos constituídos, né, também tem aqui o nascimento, né, a criação dessa consciência sobre os benefícios de se ter um conselho consultivo, por exemplo, nas fechadas, né, orientando, então, as decisões estratégicas, né, da companhia. Então, essa dimensão 1 da questão estrutural, Júlia, é o que eu chamo aqui de baixa maturidade no tema de conselho. Está sendo criado um mercado novo de trabalho para conselheiros e conselheiras, né? E aí, até você endereçar a diversidade e inclusão nesse sentido, já é um outro capítulo, né? Um outro desafio que nós enfrentamos é ter fatos e dados, né? Ou seja, nós estamos aqui munidos de fatos e dados, e aí em grande escala, né, e de credibilidade sobre diversidade e inclusão, que sirva de base para a gente poder, na hora que tiver um contato com um acionista, né, estimular essa discussão e perguntar, né, como é que ele vê esse tema, né, como é que ele está, enfim, como é que esse tema é tratado naquela organização, né? Uma terceira dificuldade que nós enfrentamos aqui, muitas vezes, diante de uma oportunidade de contratar um conselheiro ou uma conselheira, de fato existir um conselho, né? Então, muitas vezes eu chego em empresas, eu tive um exemplo desse outro dia até, que na verdade não era bem um conselho, era um conselho de acionistas, né? Então, tinha ali muita execução e pouca orientação estratégica. Então, tem aquela máxima do IBGC, né, Heloísa, que é o nose in, hands off, né? Então, você tem várias modalidades de composição aqui de conselho que muitas vezes não são aqueles conselhos bem constituídos, isentos, né, profissionalizados. Então, quando eu chego diante de uma situação como essa, eu pergunto qual é a maturidade da sua governança, do tema de conselho, é oportuna essa discussão, é viável essa amostra de conselho para a gente conseguir influenciar, então, a direção da diversidade, né? Então, essa é uma terceira dificuldade. Uma outra que eu acho que é bastante frequente, e não é culpa de ninguém, é na minha opinião, a baixa educação, né, sobre o tema de diversidade e inclusão por parte dos tomadores de decisão, né? Então, a gente precisa lembrar aqui que hoje quem está no comando das organizações, né, e nos conselhos não necessariamente foram aí educados, né, ou o que eu chamo aqui de alfabetizados no tema da diversidade e inclusão. Então, até nem seria justo culpá-los, né, exclusivamente por essas estatísticas ainda muito tímidas, né? Então, tem um trabalho enorme aqui, né, que é esse desafio de educar os stakeholders, e não é apontar o dedo, mas sim educar, influenciar e expandir a mente, né? Eu acho que é preciso que a mente do investidor, do acionista, né, do CEO e da alta liderança seja expandida, né? Já dizia o Einstein que ela não volta ao seu tamanho original, né? E que a consciência, então, sobre os benefícios de se ter uma população mais diversa seja criada. Aí a pergunta é como influenciar, como conscientizar, como desconstruir, então, esses modelos mentais, né? Para aí, então, falarmos de estratégias e planos de ação em diversidade e inclusão. E tem acho que uma sexta questão estrutural, Júnior, que é
justamente ligada à nossa indústria, né? Os mandatos que são direcionados, então, para os headhunters. Pouca coisa vem para nós, né? Então, headhunters trabalham muito pouco posições em conselho, né? E aí é uma questão muito até estrutural, porque isso é muito feito por afinidade, né? Os conselhos abertos têm muito esse lado mais, claro, mais político, sim, mas contratam por expertise e reputação muito ilibada de mercado. Mas a questão, por exemplo, de conselhos consultivos é muito por afinidade. O meu amigo é quem eu conheço, quem vai me indicar, uma pessoa que possa me ajudar com esse problema, né? Então, passa pouco na mão do headhunter. Eu acho que há muito espaço para profissionalizar ainda mais esse modelo de contratação. E aí, quando vier mais para nós, né, eu acho que a gente consegue também, já que nós estamos conectados com o alto escalão mais frequentemente, influenciar mais fortemente nessa direção. Eu acho que, para fechar aqui essa minha fala, o que eu acho que é uma boa notícia, né, é que vamos dizer, a pandemia, né, o Covid colocou o mundo inteiro aí numa grande sala de aula digital neste sentido, né? Então, todo mundo está convivendo com esse tema mais fortemente, vendo os movimentos globais, movimentos sociais, né? Agora, acho que é preciso, né, com equilíbrio, né, dado o diagnóstico, ponderação e colaboração, né, a gente corrigir os problemas e tentar acelerar os números, né? Então, esse é um pouco da minha realidade, e partindo para a questão agora não só estrutural, mas tática, né? Eu acho que 2 desafios adicionais que eu traria, Júnior, são exatamente o sourcing, né? Ou seja, qual é a fonte, né? Onde procurar essa diversidade? Diversidade não é só gênero, então o que fazer, onde buscar, é preciso ter um olhar aqui até mais ampliado, né? Então, terceiro setor, governo, universidades, movimentos sociais, setor privado, outras áreas de especialidade. Então, o desafio de sourcing, na minha opinião, é um grande desafio para o headhunter, compor uma shortlist mais diversa, né? E aí vem a questão da execução em si, né? Na hora que a gente apresenta esse shortlist, ele ser aceito, né, e a gente conseguir influenciar na direção daquela entrevista que tem que acontecer, né? E, obviamente, numa questão meritocrática, contratarem com mais diversidade aquele candidato que pode ser, sim, um talento, né? Então, acho que é muito essa minha visão, né, do problema que o headhunter enfrenta dentro do tema de conselho atualmente. Obrigada, João. E a sua resposta deixa no meio do campo uma bola quicando, que eu queria passar aqui para o Hélio e para a Heloísa, que é como a gente acelera, para usar uma expressão que você mesmo usou, João, como que a gente acelera essa questão. E aí existe a coisa a discussão das cotas, a discussão das leis, a discussão das metas. A pesquisa que vocês acabam de fazer na Talences mostra que a questão das metas é muito mais bem aceita, pelo menos pela base de respondentes ali, do que a questão das leis e das cotas, que tendem a ser muito mais polêmicas. Mas a gente tem alguns exemplos, né, já se perdurando aí ao longo dos anos em países como Reino Unido, França, Itália, e eu considero que o melhor exemplo é o Japão, de países que instituíram cotas para mulheres em conselhos, para aumentar a diversidade de gênero em conselhos, e conseguiram resultados muito expressivos. Ao menos numéricos, os resultados são muito expressivos. Eu faço aqui a ressalva de que nós estamos nos devendo um mergulho um pouco mais vertical ali, um pouco mais pausado e um pouco mais consciencioso a respeito dessa diversidade, para entender exatamente por onde a coisa está indo. Mas eu queria ouvir de vocês, então, é meta, é lei, é cota ou é qualquer alguma outra ideia? Heloísa, você quer começar? Posso começar? Eu queria só complementar o que o João falou. Tem mais uma questão estrutural, na minha opinião, que também é importante, é o fato de que tem muitos conselheiros que estão em muitos conselhos. Então, vou dar um exemplo. Teve um congresso do IBGC que um conselheiro ele colocou assim de uma forma como se fosse algo muito bom, que ele estava em mais de 10 conselhos. Então, esse ainda é um problema que existe no Brasil, de alguns ex-ministros, ex-presidentes de Banco Central, acadêmicos, pessoas que têm são formadores de opinião e eles aceitam diversos conselhos. Então, não sabemos até que ponto esses conselheiros conseguem se preparar adequadamente para ir para as reuniões de conselho, ler todo o material, tirar as dúvidas e estar totalmente preparados. Mas isso é só fechando a colocação que o João fez. Agora, vindo para essa questão de cotas, de metas ou de leis, tanto a Júnia quanto o Hélio sabe o quanto dentro do IBGC nós batalhamos com o programa de mentoria para as mulheres
executivas, que é um programa do IBGC, do WCD, da B3, do Banco Mundial. O Hélio é mentor, foi mentor em turmas anteriores, Júnia também participou. Então, esse programa já existe há 6 anos. Nós trouxemos a ideia deste programa da Austrália, de uma jornada técnica que o IBGC fez para a Austrália, e eu sempre defendi a importância da diversidade. Então, Júnia, o primeiro país que instituiu cotas foi a Noruega em 2008. Então, nós estamos falando de algo de 12 anos atrás. Eu prefiro sentir que eu fui convidada e estou nesses colegiados por meritocracia, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, e que eu não estaria sendo convidada para cumprir cotas. Aqui no Brasil, tem um projeto bem antigo, é o projeto 112/10, da senadora, começou com a senadora Maria do Carmo Alves, e ele previa a instalação de cotas para mulheres em conselhos daquelas empresas que a União era sócia majoritária. Quando a Dilma era presidente, ela queria fazer um decreto-lei, mas por causa do impeachment ela acabou sendo atropelada e isso não aconteceu. Então, este projeto, 40% das vagas dos conselhos das empresas estatais e empresas de economia mistas, elas deveriam ter, a partir de 2022, um percentual que iria aumentando gradativamente. Então, isso já passou por várias comissões dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, e atualmente esse projeto está parado. O que nós podemos fazer no Brasil se não temos cotas? Eu não sou favorável à cota, mas eu acho que deveríamos ter metas, deveríamos ter algum processo para acelerar a diversidade de gênero, a presença de mulheres em conselhos. Sabemos que esse percentual ainda é ínfimo e, além de ser muito pequeno, ele aumenta de uma maneira, percentuais baixíssimos de um ano para o outro. Então, eu mencionei o programa de mentoria do IBGC, da B3, WCD. A WCD, que é a Women Corporate Directors, ela tem um banco de dados exclusivo de mulheres que já estão prontas para atuarem em conselhos. Bem recentemente foi lançada uma outra iniciativa chamada Conselheira 101, que é uma iniciativa para mulheres negras. Então, daí já saímos, além do gênero, já estamos entrando na questão de raça. Existe o 30% Club, que está apoiando este evento aqui também, que é uma ação que começou na França e disseminou pelo mundo todo, onde pelo menos 30% do número de conselheiros deveria ser cadeiras ocupadas por mulheres, e tem também uma ação da ONU que se chama He4She. Quando a gente fala em cotas, os Estados Unidos é um país que praticamente não tem cotas para nada. No final de 2018, o estado da Califórnia lançou um projeto que acabou virando lei e que, a partir de 2019, as empresas com pelo menos 5 membros no conselho, eles têm que ter 2 mulheres até o final do próximo ano, até final de 2021. E aquelas empresas que têm conselhos com mais ou 6 conselheiros, eles necessariamente precisam ter 3 mulheres. Então, lá é o estado da Califórnia, é uma questão de cotas mesmo, mas eu entendo que nós deveríamos ter algum processo de metas para acelerar essa diversidade de gênero dentro das empresas brasileiras. Muito bom, obrigada, Heloísa. Foi super esclarecedor e realmente eu participei do programa de mentor, fui uma mentorada do programa do IBGC com a WCD, IFC e a B3 agora, e realmente mudou a minha vida passar por esse programa. Então, esse tipo de ação tem resultado prático demonstrado, né? Hélio, eu queria ouvir você um pouco sobre isso também. Ok, eu também, ainda bem que nós concordamos aqui, esse tema cota, algumas vezes ele fica um pouco quente. Eu também não acredito que a imposição de cotas vá resolver o problema. Eu vejo que é como atacar a consequência e não
talvez a causa. Eu creio que a criação de oportunidades, estamos falando aqui de mulheres, tá certo? A oportunidade para as mulheres crescerem nas suas carreiras e com isso se capacitarem para serem conselheiras competentes é uma solução que talvez demore mais, mas eu não tenho dúvidas de que é a melhor solução. A Heloísa mencionou que não deve ser confortável uma pessoa achar que foi convidada ou indicada por uma questão de cota. Eu acho que é muito mais satisfatório você ser convidado pela sua competência, pela sua experiência, pela sua contribuição. Então, a pergunta é: o que nós podemos fazer para acelerar, né, Júnior? Essa pergunta que você me faz. Eu acredito que começa dentro da empresa. Uma boa experiência que eu tive foi toda vez que você tiver uma posição gerencial aberta, você deveria ter um percentual mínimo de mulheres candidatas àquela posição. Isso nos obrigava a buscar potenciais candidatos para aquela posição, mulheres. Eu vou usar esse exemplo, que eu acho que é bastante ilustrativo, do Citibank. O último cargo executivo que eu tive, eu fui CEO do Citi aqui no Brasil, e o Citi tinha essa meta para os executivos nos negócios, né? Eu tinha uma meta aqui no Brasil de tantas mulheres candidatas para uma vaga gerencial. Quando eu era presidente aqui, o Citi tinha negócios em 21 países entre América Latina e Caribe, América Central e Caribe. Desses 21 países, 12 eram comandados por mulheres. Olha que coisa fantástica. De 21, mais da metade, o presidente do Citibank era uma mulher. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos aqui uma vice-presidente de produtos que se reportava para mim. Hoje ela é a presidente do Citi no Equador. É um business menor, eles estão ajudando ela a fazer uma carreira de CEO, começando com um business pequeno. Eu não tenho a mínima dúvida, essa moça ela é peruana, muito competente. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando ela chegar na minha fase de vida, voltar lá para o Peru, ela vai ser convidada para vários conselhos. Por quê? Porque ela teve uma experiência riquíssima, experiência internacional, experiência executiva, foi CEO de banco, então ela vai estar totalmente preparada para chegar lá. Então, eu acho que esse caminho é um caminho melhor para todo mundo, é melhor para a empresa, é melhor para o candidato, assim por diante. A dica que eu dou é de que você não pode desperdiçar as oportunidades. Ou seja, toda vez que tem uma vaga, seja no nível gerencial da empresa, seja nos comitês do conselho, que é uma boa forma de alguém chegar ao conselho, e seja no conselho, que essas oportunidades, quando elas surgirem, que as pessoas devam refletir. Será que aqui eu não encontraria uma mulher que pudesse atender às necessidades da posição, do comitê ou do conselho, e com isso eu estaria aumentando a diversidade. Vou usar alguns exemplos do Banco do Brasil. Assumiu a questão de 2 meses um novo presidente e ele deu uma declaração que ele estava comprometido com a diversidade, coisa que eu lá, como presidente do conselho, tenho batido com uma certa frequência. Pois bem, na semana passada foi nomeada presidente da Brasilprev, que é uma empresa subsidiária do Banco do Brasil, uma mulher. Foi nomeada diretora de tecnologia, a área de tecnologia do Banco do Brasil, vocês podem imaginar, é uma área imensa, foi indicada uma mulher. Então, eu acho que o André Brandão, presidente do Banco do Brasil, ele falou, temos duas, evidente que essas decisões passaram pelo Conselho também, mas partiu dele a iniciativa de aproveitar essas duas oportunidades para promover mulheres para posições gerenciais. Essa moça que assumiu, eu chamo de moça porque é mais jovem do que eu, né? Essa moça que assumiu a presidência da Brasilprev, ela certamente no futuro é uma pessoa totalmente preparada e vai ser convidada certamente para ser conselheira de empresas. Eu tive aí
a oportunidade de influenciar na escolha de membros de comitê de risco e também no comitê de pessoas, e através lá da minha habilidade consegui emplacar 2 mulheres em comitês do Conselho do Banco do Brasil. Então, eu acho assim, não perca a oportunidade. Toda vez que tiver uma vaga, é a chance que você tem de promover, de atrair, de construir a diversidade que você precisa. Muito obrigada, Hélio. A vontade política move o mundo, né? Quando você tem vontade de atuar na transformação, você acredita na transformação, tem a vontade de atuar na transformação, você efetivamente começa a transformar o mundo. São 7h03, e aí, como a gente tinha combinado lá no começo, vamos abrir para as perguntas da audiência. Tem uma série de perguntas aqui, eu vou passando para vocês, a gente vai debatendo aí, vamos continuando nesse nosso debate. Eu queria abrir com a pergunta que a gente recebeu do Fábio Milnitsky, sócio fundador e CEO da AIM. O Fábio lembra que a pirâmide etária no Brasil devagar vai se invertendo. E ele traz uma outra diversidade para a discussão de hoje. Nós estamos falando um pouco mais da diversidade de gênero, ele começa a falar da diversidade de gerações aqui. E pergunta, para vocês dois, Hélio e Heloísa, vocês imaginam que a inversão da pirâmide etária no Brasil vai mudar a forma como os profissionais se relacionam com os profissionais 60 a mais? Será importante ou necessário tê-los atuando dentro das empresas no momento de definir estratégia, produtos e serviços? E como os conselhos vão encarar esse desafio de ter essa população 60 a mais protagonizando no mercado de consumo do Brasil? Quer começar, Hélio? Estou vendo que está falando Nós estamos com um probleminha aqui na transmissão com o Hélio, ele vai entrar e sair de novo, então eu vou passar a pergunta para a Heloísa, enquanto a gente aguarda ele voltar. Elo, como é que você vê os conselhos atuando nessa questão da diversidade das gerações aí? Eu coloquei anteriormente, Júnior, que essa questão de intergeracionalidade, ou seja, as diferenças faixas etárias dentro do Conselho, é algo que começou a ser discutido bem recentemente, principalmente por causa desses movimentos de startups, fintechs, health tech, insurtechs, todas essas techs da vida, onde a gente percebe que os executivos têm uma faixa etária bem menor e eles querem pessoas que também interajam com eles, que tenham a mesma rapidez de pensamento, os mesmos modus operantes que eles. Hoje a gente percebe que não mais aquela faixa etária de 60 plus é o que prevalece dentro dos conselhos. Nós estivemos recentemente numa jornada técnica para o Vale do Silício e ouvimos um brasileiro que tem uma startup que acabou virando, tem mais de 1 bilhão de ações emitidas, ela acabou virando não é dinossauro, sumiu a palavra agora, quando você... Unicórnio. Unicórnio, exatamente, acabou virando um unicórnio, e ele disse que ele tinha um conselho, esse conselho ele se reunia uma vez cada 4 meses, cada 6 meses, e quando ele precisava, ele pegava o telefone, ligava, mandava um WhatsApp ou ligava do celular dele para o conselheiro e tirava a dúvida do que ele precisava. Então, a gente percebe que está mudando. Este ano de pandemia já foi um ano de grandes mudanças para os conselhos. Eu estou, desde março, na nossa casa, no interior do estado, participando de reuniões quase que diárias, totalmente virtuais. Eu não tive nenhuma reunião presencial de nenhum dos colegiados desde o final de março. Então, a gente vê que o modus operandi foi mudando. E a gente percebe também a presença já de pessoas mais jovens participando dos conselhos. Esta diferença de pensamento, principalmente nessas empresas de tecnologia,
elas requerem pessoas mais jovens, sim. O mix é sempre importante, então até a diversidade da faixa etária também é importante. Hélio, só deixa eu complementar, desculpa, Opa, que o Hélio voltou. Hélio, gostei muito de ouvir você falar que 2 cargos importantes dentro do conglomerado do Banco do Brasil passaram a ser ocupados por mulheres. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, muito bem. Opa, deu um problema aqui, acabou a pilha do meu, acabou a carga do meu iPad, tive que mudar. Isso quer dizer que eu estou ficando tempo. Né? Não tem problema. 2020 foi o ano em que a gente aprendeu a fazer live, ter que carregar as coisas, onde estão as tomadas, a iluminação, comprar aqueles anéisinhos de luz, etc. Hélio, você quer comentar essa questão dessa inversão da pirâmide, como colocou o nosso perguntador aí, o Fábio, como é que isso, o Conselho... o Fábio Milnitsky, como é que a gente tem que atuar dentro do Conselho com isso, assim? Eu acho que existem os 2 problemas, né? Você tem o lado do atender um público jovem, com conselheiros muito velhos, né? E depois, como é que a empresa vai atender essa faixa dos mais idosos? Eu vejo, por exemplo, a transformação digital, o João pode talvez complementar com a experiência dele, tem sido um desafio de muitas empresas. E, na grande parte, os conselheiros que viraram conselheiros baseados na sua experiência não viveram nos seus negócios esses desafios tecnológicos que hoje nós estamos vivendo. Então, tem sido difícil encontrar pessoas com experiência que possam contribuir como conselheiros com conhecimento na parte digital. A própria pesquisa mostrou isso também, que TI e digital era uma dos mais procurados e que tinha dificuldade de encontrar. A faixa etária mais velha, eu acho que depende muito da empresa, do cliente, né? Depende muito da empresa e do seu público-alvo. Aí, de novo, o mix e a diversidade é a solução para esse problema. Eu estou num conselho que nós somos conselheiros independentes, mas tem lá os conselheiros controladores, que são todos de uma certa idade para cima. E quando nós tivemos que discutir uma nova posição de um conselheiro independente, nós trouxemos um jovem que vive aí o dia a dia, ele já trabalhou em 2 startups. Aí eu me pergunto, ele estava preparado para ser conselheiro? Talvez não, mas a visão dele e o conhecimento que ele traz ajuda significativamente nas discussões. Eu acho que o inverso é verdadeiro. A empresa que precisar, talvez, atacar um público-alvo mais velho, é a pergunta do Fábio aí, né, da pirâmide, ele tem que saber combinar esses skills e esses profiles individuais para fazer a combinação perfeita. De novo, isso é mais um exemplo de que a diversidade é a solução para atender essas tendências que nós estamos vendo no mercado. Muito obrigada, Hélio. Eu vou para uma próxima pergunta aqui do Henrique Tedesco. O João comentou que o Facebook é uma das empresas mais diversas, portanto, vocês acham que há algum setor no Brasil com empresas que estão mais aceleradas em relação a esse assunto? Se sim, por que elas estão mais à frente nesse sentido? O Henrique diz que ele vê alguns setores mais tradicionais tendendo a ter mais dificuldade para quebrar esse tipo de paradigma, e ele cita 2 exemplos, logística e agro, enquanto o setor de tecnologia está mais avançado. Como é que vocês veem isso? Quer começar, Heloísa? Júnior, se a gente pensar em logística e agro no Brasil, se nós olharmos a constituição das diretorias dessas empresas, a gente vê que a grande maioria é composta exclusivamente por homens. Então, tem setores que tendem a ter uma barreira maior para se adaptarem às mudanças que estão acontecendo na sociedade e no mercado. Algumas empresas da área de tecnologia, mesmo de consumo, de varejo, já tem várias mulheres participando. Tem uma empresa de cosméticos aqui do Brasil que durante muitos anos ela tinha somente no seu conselho homens participando e existia uma pressão grande
dos consumidores, da sociedade como um todo, como que podia uma empresa de cosméticos, onde a grande maioria das consumidoras são mulheres, ela não ter uma mulher participando no seu conselho. Hoje, este conselho já tem 3 mulheres participando, mas houve sim uma pressão, uma sociedade engajada, né, para que essa empresa abrisse o seu conselho e admitisse mulheres participando. Então, alguns setores eles tendem a ter uma resistência maior para essas mudanças, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Isso vai acontecer e provavelmente é aí entre curto e médio prazo. Hélio, eu queria passar a bola para você agora, aquela bola que fica quicando aqui. Sim, tradicionalmente algumas carreiras atraem mais homens do que mulheres e vice-versa, né? Eu que trabalhei muitos anos no mercado financeiro, o setor bancário é um exemplo. Atrai muito mais homens do que mulheres no passado, mais recentemente tem mudado um pouco, mas continua difícil de você encontrar um número significativo de mulheres executivas nos bancos. Se vocês olharem no management, né? No nível de gestão, são poucas. O que os bancos estão fazendo? No conselho, quando eles trazem alguém especificamente para algum tipo de skill, né? Vamos pensar, por exemplo, recursos humanos. É uma tremenda oportunidade de trazer uma mulher, né? Existem muitas executivas de recursos humanos com experiência para serem conselheiras. Então, eu acho assim, estão se transformando. Eu acho que muitas empresas que eram mais homens do que mulheres estão acontecendo. Eu acho que tecnologia é um exemplo muito interessante. Eu me formei em tecnologia e as mulheres começaram a invadir a área de tecnologia, muito bem sucedidas, por sinal. As mulheres têm características que levam a elas a serem muito bem sucedidas. Então, nós estamos vendo aí, no topo das empresas, mulheres já assumindo posições muito importantes na área tecnológica. Eu não tenho dúvida que, se a gente fizer uma previsão que daqui a 10 anos, as mulheres terão uma dominância significativa em funções de tecnologia, principalmente na parte de desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas, que as características da mulher eu acho que se encaixam muito bem com esse tipo de atividade. Então, de novo, é um processo em evolução. Onde eu vivi, infelizmente, bancos, eu não conheço nenhum banco que o tesoureiro seja uma mulher, né? Se vocês encontrarem me avisem, porque eu vou usar aqui como exemplo, né? Ou como exceção. Mas está começando a transformar. Nós já temos aí a Silvia Coutinho, presidente do UBS, já temos mulheres em posições executivas muito importantes dentro dos bancos, mas não é fácil. Quando eu fui convidado para o Banco do Brasil para ser o presidente do conselho, me pediram também nomes para conselheiros de banco, né? O controlador do Banco do Brasil é o governo e ele tem outros bancos. E eu consegui emplacar uma mulher no Banco da Amazônia, por sinal, hoje ele é presidente do conselho, Andréa Leonel, eu tenho certeza que vocês conhecem ela. Então, é assim, sempre que tiver uma oportunidade, vamos tentar encaixar. E as próprias empresas, através das suas metas, vão ajudar nessa pulverização de mulheres em posições executivas e em posição de conselho, né? João, tem uma pergunta rapidamente comentar. Só queria comentar rapidamente a pergunta do Henrique, né? E aí também, de novo, sobre a ótica do Headhunter, que ele pergunta se existem alguns setores que estão mais acelerados nessa questão da diversidade, né? Se comparado a outros. Quando nós chegamos um cliente, né, para atender algum cliente, eu faço 2 perguntas, né? Primeiro, qual é o setor que você atua, né? Obviamente, qual é o seu ambiente competitivo. Então, eu acredito que aquelas empresas que vão estar mais à frente nesse tema da diversidade e inclusão são aquelas que são mais desafiadas no ponto de venda, ou seja, ciclo de venda de produto. Então, quando você olha uma empresa mais tradicional, bens de capital, commodity, agro, indústria em geral, né, compara-se isso a bens de consumo, né, FMCG como um todo, e você vê que esse é um pessoal que bate meta todo dia, margens apertadas, olha o varejo, por exemplo, né?
você certamente vai observar que a evolução em todos os aspectos, né, deste negócio mais desafiado e de ciclo de venda mais curto daquele produto, ele vai ser muito mais inovador, reativo ou proativamente, né? Essa é a minha percepção como consultor aí desses vários setores, né? Eu tenho uma orientação mais forte para consumo, life science, mas eu já recrutei para vários setores antes desse meu foco atual, né? Então eu vejo que, sim, eu observo muito mais inovação, velocidade, né, onde você tem um ambiente competitivo mais forte, né, e mais desafio no ponto de venda. Eu queria aproveitar exatamente, você estava adivinhando a próxima pergunta, João. A Márcia Santana faz uma pergunta aqui que eu vou ler para você e depois, se a Eloy e o Hélio quiserem comentar, fiquem à vontade. Sabemos que para chegar ao conselho, as etapas anteriores precisam ser feitas por um profissional. Ninguém desembarca num conselho, estreia num conselho. Seja um homem, mulher, negro, PCD, homossexual, vocês acham que o caminho é acelerar primeiro as pessoas a ocupar essas vagas até chegar ao conselho? Como é que vocês acham que essa escalada deve acontecer para desembocar no conselho? João, quer começar? Com a sua perspectiva de headhunter e de que conselheiro, aconselhador, eu diria, de várias empresas nesse tema. Então, como chega lá? Eu acho que tem uma premissa básica que é preparo, né, Júnior? Uma coisa é a sua preparação, a outra coisa é a sua, vamos dizer, o seu ingresso nessa possibilidade, né? Que aí depende de uma série de coisas, além do seu background, da sua formação acadêmica, preparo técnico de idiomas, visão estratégica de mercado e, obviamente, do seu network. Como eu comentei anteriormente, a indicação para conselho ela é feita muito por afinidade. Então, se tem um conselho que eu dou para muitos conselheiros e conselheiras que me procuram, invista pesadamente no teu relacionamento, no seu network, para que você possa estar mais na vitrine e mais candidato ou candidata a essas oportunidades em conselho, tendo feito claramente aí o trabalho de base. Tá? Então, essa é um pouco da minha visão aí desse ingresso aí para posições de conselho. Né? Agora, quando a gente olha para o tema anterior que foi discutido aqui de cotas, metas e legislação, né, sobre isso, eu, com todo respeito aí, discordo um pouco do Hélio na questão de não ser necessária essa questão de cota. Eu acho que eu vivi nos Estados Unidos quando eu estava em high school, né? E eu escutei uma vez uma frase muito interessante que os Estados Unidos não é um país desenvolvido, a Inglaterra ou a Alemanha, porque o povo é educado, mas é porque o povo é muito bem fiscalizado. Né? Então eu acho que tem que haver aqui um arranque mais forte, né? Quando se fala, não é ou, né? Ou cota, ou meta, ou legislação. Então, eu acho que tem que ter né? Então, legislação aplicável, isso nos Estados Unidos é uma realidade muito forte, então depois eu convido vocês a entrarem num site, que é o EEOC.gov, um site americano que fala, que é o US Equal Employment Opportunity Commission, né? Então, lá eles têm leis pesadas e que realmente obrigam, né, forçam as companhias a investirem mais nesse tema, né, de diversidade e inclusão. Eu acho que ter uma legislação criada, muito ampliada, aplicada, né, aí sim, com cotas estabelecidas, para que você possa, então, ampliar essa base e abrir esses espaços, eu tenho absoluta certeza que vão haver muitas pessoas de raças, gêneros, etc., talentosas, né, que a gente não conhece ainda, que se dadas essas oportunidades e criados esses espaços, com toda certeza nós vamos ampliar muito os candidatos ali ao C-Level amanhã e as posições de conselho. Então, eu sou totalmente a favor, né, e é uma opinião particular, né, dessa questão, dessa combinação, né, de instrumentos fomentadores ou aceleradores aí, de mais diversidade indo para cima. Né? Mas, de novo, voltando para a pergunta, eu acho que alcançar uma posição de conselho, tendo por base, né, que você se preparou para isso, né, é muito uma estratégia de go-to-market desse candidato. Eu acho que é muito o seu network pessoal, é você frequentar eventos, lugares de relacionamento onde esse tema é discutido. Então, aí você vai estar muito mais na vitrine, né, e candidato a essas posições que possam existir. Né? Essa é um pouco da minha visão aí do que eu acompanho diariamente aqui no meu dia a dia. Tá? Heloísa, para voltar para você, eu queria reenquadrar essa pergunta que eu fiz para o João. Como é que a gente sai, quando estamos falando de diversidade, como é que a gente sai da discussão e vai para o campo da ação? Que papel tem o CEO, que papel tem os acionistas, que papel tem os próprios conselheiros para sair da discussão e partir para a ação? Como cada um de nós aqui, eu queria estender essa pergunta para o Hélio também, e nós já estamos indo para a reta final aqui do nosso C-Talk. Como é que vocês veem sair da discussão
ir para a ação hoje. Heloísa, quer começar? Sim, o Hélio falou uma frase que eu anotei aqui e gostei muito. Então, sempre que tiver oportunidade, vamos tentar encaixar mulheres. Então, eu acho que aí começa, concordo plenamente, networking é extremamente importante, as mulheres não devem fazer networking somente entre mulheres, mas buscar um networking diverso também. Engajamento, acho que a sociedade engajada, nós falamos logo no início do webinar, a importância de se ter stakeholders engajados, toda a sociedade engajada, discussões, Júnia, como essa que nós estamos tendo aqui, então, webinar discutindo a importância da diversidade, tem vários headhunters que colocam que eles não aceitam fazer um processo de recrutamento se o cliente falar que ele não aceita mulher. Então, esse engajamento também por parte dos headhunters é algo super importante para nós. Como eu mencionei anteriormente, os fundos de investimento, BlackRock, Hermes, estão todos preocupados em ter mulheres nos conselhos, então estão nas empresas investidas, eles estão pressionando para que tenha uma diversidade, para que tenha principalmente essa diversidade de gênero. Eu acho que são esses processos, são essas ações que nós podemos fazer para nós sairmos da discussão teórica e irmos para a prática. Então, eu falaria que, para mim, isso seria o mais importante. Hélio, de quem eu anotei algumas frases muito bacanas aqui, anotei da Heloísa também, foi muito rica, está sendo muito rica nessa noite aqui. Qual é a sua visão sobre isso? Sair da discussão e ir para a ação, qual é o caminho? Você perguntou o papel do CEO, dos acionistas, dos conselheiros. Eu acho que o papel de todos é o mesmo: incentivar a diversidade, promover o debate, né? Esse tipo de discussão ele auxilia muito a compreensão das pessoas sobre a importância do tema diversidade. Eu acho que, eu já comentei anteriormente, aproveitar as oportunidades que surgem de vagas abertas. Eu acho que criar dentro da empresa fóruns de discussões associadas a esse tema, né? O americano chama muito de network, né? O Women Network, quer dizer, o network das mulheres, para que elas aprendam com aquelas que já estão mais adiantadas na carreira. Eu acho que promover essa discussão, esse debate, é a forma para se chegar no objetivo principal, que, na minha opinião, seria a empresa ter dentro da sua cultura uma âncora que é a diversidade. Aí sim você pode dizer que você chegou lá no ponto ideal, do seu ponto de vista de aproveitar a diversidade como um fator de competitividade. Eu converso com algumas pessoas que até já tive essa discussão em conselhos, que falavam, isso a gente faz só para mostrar que faz, né? Então, eu aconselho a esses, que se tiver alguém ouvindo a gente que ainda não estão convencidos, eu sugiro, né, que se aprofundem no tema, que comecem a observar os exemplos, que visitem esses sites, alguns foram mencionados aqui hoje, porque esse tema ele não é um tema passageiro, né? O ESG é mais uma onda que nos empurra na direção das empresas se tornarem cada vez mais focadas nesses três elementos, né? No ambiente, no social e na governança. O acionista é o rei e ele vai pressionar. Então, se a empresa ainda não acredita, vai ter um dia que ela vai ter que acreditar, ou seja, por bem, ou seja, por ter tido uma experiência muito negativa. João, como é que sai da discussão e vai para a ação? Eu até comentei já um pouco sobre isso, né, daqueles 5 pilares aí que eu dei como exemplo aí da Maxine Williams, né, da CEO do Facebook. Eu acho que, Júlia, muito simples para mim o processo. Eu acho que o primeiro pilar é educação e treinamento. Eu dou como exemplo o próprio Grupo Talences. Nós tivemos aqui, nós todos sócios, diretores, executivos da companhia, nós somos muitos, né? Nós tivemos treinamento a esse respeito.
né, e nós tivemos a nossa mente aberta, né, porque nós não éramos treinados, ou não sabíamos o que falar, como falar os do's and don'ts desse tema, né, então é um risco hoje muito grande você achar que sabe falar do tema e sair falando bobagem, né. Então nós fomos treinados aqui por uma querida amiga, que é a Cris Kerr, talvez você conheça, e recomendo até o nome dela. E eu acho que esse é o primeiro passo, quer dizer, olhar para esse board, né, esse conselho, esse acionista, esse investidor, esse private equity, e todos numa sala ali falando, né, como o Hélio colocou, amplamente aí desse tema, promovendo esse encontro, né, e educando, né, alfabetizando, né, nesse tema da diversidade e inclusão. A mente vai sair expandida e vão se identificar os benefícios disso, né. Eu acho que as empresas poderiam sim colocar no seu headcount a contratação de um CDO, né, um Chief ou uma Chief Diversity Officer, que seja ali o dono ou a dona daquele processo e vai estimular a companhia nessa direção e vai fiscalizar todos nessa direção, como o Hélio bem colocou algumas vezes, né? Sempre que houver uma oportunidade, vamos lá, vamos tentar, vamos ver se tem disponibilidade de pessoas que possam expandir ainda mais o nosso olhar sobre diversidade, né? E, consequentemente, colocar esse tema no coração da estratégia da companhia. Né? E, como consequência, ter o bom e velho walk the talk, né, Júlio? Não pode ser para inglês ver, não pode ser na parede, não pode ser para ficar bonito, imagem, reputação em rede social. Isso aí, para mim, não é efetivo, né? Então, eu acho que tem que ter uma escolha, uma mudança de mindset, de cultura genuína, né? E aí eu acho que o tempo, como eu até comentei anteriormente, o tempo está a nosso favor. O mundo já está indo nessa direção. Não tem mais espaço no mundo hoje para extremos, né? A indicação política é totalmente de centro, né, e totalmente de inclusão, enfim, amplamente falando, né. E eu acho que, eu até termino a minha fala também trazendo mais uma das frases que eu gosto, né, da Maxine, que ela falou o seguinte, né, e diria isso para esse conselho ou para esse board, né, você pode tomar decisões mais rapidamente por meio de uma equipe menos diversa, ou você pode demorar um pouco mais, mas tomar decisões melhores por meio de uma equipe mais diversa. Então é assim que eu queria completar aí a minha fala, Juliana. Obrigada, João. E a gente vive um momento muito especial da história da humanidade, né, em que a gente pode acreditar que diversos somos todos e diverso é cada um de nós, né? Esse é um momento que, olhado no futuro, vai ser muito interessante ver essa onda dentro da qual nós estamos, que é tão rica e que é tão importante para que cada um possa ser só aquilo que é, né? Gente é para brilhar, né? Olha, infelizmente são 19h29, eu tenho que encerrar a nossa quarta edição do C-Talks. Eu agradeço muito a Heloísa, que eu queria só fazer um comentário aqui. A minha passagem de executiva para conselheira tem muito a ver com a generosidade da Heloísa. Eu considero a Heloísa a minha madrinha nessa minha jornada de conselheira, a pessoa que me acolheu, me recebeu, me ensinou, me deu o primeiro passo da minha educação como conselheira, a quem eu sou extremamente grata. Agradecer muito ao Hélio, a sua participação tão rica aqui hoje. Hélio, muito obrigada. Ao João Márcio pelo convite para compor o conselho do Talences Group junto com o Luiz Valente, pelo convite para moderar esse painel aqui essa noite. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse debate e lembrar que esse webinar está disponível no site c-talks.com.br se você quiser assistir de novo ou compartilhar com alguém que você queira, tá bem? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada para vocês. Boa noite. Obrigado.